Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Você é novo aqui no nosso canal? Seja muito bem-vindo! Gente, hoje vamos conversar um pouquinho sobre como definir alguns aspectos dos armários da nossa cozinha planejada, certo? Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas medidas padrão de armários e também algumas dicas para não errar na hora de posicionar e determinar os tamanhos e os usos desse armário, tá bom? Vamos nessa? Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre armários. Como definir os armários da cozinha? Cozinha, para mim, é um dos locais mais complexos. Na verdade, eu acho que é o lugar mais complexo da casa. Porque a gente tem uma variedade de eletrodomésticos, a gente tem uma variedade de instalações, é instalação elétrica, é instalação hidráulica, revestimentos, então são várias etapas de obra, várias etapas de projeto que culminam em uma cozinha. Então, pessoal, vamos lá. Como definir a cozinha? Uma coisa bem importante é verificar os pontos. Ponto de água, ponto de gás, porque geralmente nesses locais é que vão equipamentos com um grande volume, por exemplo, o fogão, a pia e tem outro eletrodoméstico que ocupa um espação que é a geladeira. Então é bem importante verificar os pontos e os locais das tomadas onde você vai instalar a geladeira, onde você vai instalar o fogão e a pia. Muitas vezes não é possível, por exemplo, fazer uma mudança de direção, uma mudança no abastecimento de gás, na instalação de gás do prédio, ou você não quer fazer essa mudança nem de gás, nem de água, então é bem importante fazer esse mapeamento de onde está chegando essa tubulação, para você já definir onde que vai ficar o seu fogão, onde vai ficar a sua pia. E aí, a partir daí, né, de posse desses pontos, dessa localização, você pode começar a projetar, visualizar os seus armários. Em relação ao fogão, você precisa definir se você vai querer um fogão de bancada, um cooktop, ou se você vai preferir um fogão a gás, por exemplo, um fogão convencional. Cooktop também é a gás, né? Então, você vai poder definir se você quer um fogão convencional com forno, né, e acendedores, ou se você quer um cooktop. Se você optar por um fogão convencional, você precisa deixar esse espaço, esse vão livre para receber esse fogão. Agora, se você optar por um cooktop, você pode aproveitar o espaço embaixo desse cooktop para colocar gavetas. É uma ótima opção. Beleza, definido o fogão, vamos para a pia. A pia existem vários modelos de cuba, vários mesmo, e tudo depende do espaço que você tem disponível para colocar essa pia e também dos seus hábitos de cozinha. Outra questão importante é definir assim: como que você vai fazer com essa parte molhada da bancada? Como que você gostaria que ela fosse? Você gostaria que tivesse um escorredor? O escorredor vai estar junto à cuba? O escorredor vai estar definido na pedra que vai fazer o acabamento dessa bancada? Então, essas coisinhas é interessante você considerar na hora de escolher a sua cuba. Além da cuba, é possível também colocar na bancada, embutido na bancada, uma lixeirinha embutida, você pode embutir também um escorredor, uma calha úmida, que são itens bem legais e que deixam a bancada com essa visual mais limpa, sabe? Não ficam elementos sobre a bancada. Acho bem legal, apesar de que eu considero as calhas úmidas para escorredor de louça muito pequenas, porque a gente acaba tendo muito volume quando cozinha, enfim, né? Tem esse hábito de cozinhar em casa, acaba gerando bastante louça. Então, para você deixar sua bancada livre, é interessante lavar um pouquinho e secar um pouquinho, lavar um pouquinho e secar um pouquinho. Caso contrário, fica aquela montanha de louça, porque fica mesmo.
Muito importante, pessoal, todos esses elementos, a lixeira embutida, a calha úmida, a própria cuba, todos esses elementos têm um volume considerável que vai ficar sob a sua bancada de pedra. Então, isso tudo vai ocupar um espaço lá dentro do seu armário. Nesse caso, eu acho interessante fazer uma porta de abrir, mas você pode também fazer um recorte num gavetão, por exemplo, para conseguir acoplar uma gaveta embaixo da cuba, né? Outra opção, se você quer deixar essa visual mais horizontal no formato de um gavetão, é fazer uma porta de tombar. Assim você tem acesso ao sifão, à cuba, à lixeira, até um aquecedor de água. Tudo isso vai ficar ali ocupando esse espaço dentro do seu armário. Vamos falar um pouquinho da altura total dos armários? Quando a gente tem definido o local onde vai ficar o refrigerador, você pode estipular uma altura total de armários de 2,10 metros. Por que 2,10 metros? Porque 2,10 metros é a altura de uma porta, é a altura padrão de uma porta. Então você pode alinhar o topo do seu armário, o final dele, com a altura da porta da cozinha, por exemplo. Geralmente as geladeiras não têm essa dimensão toda, então sobra um espacinho, uma alturinha entre o refrigerador, né, a geladeira, e esses 2,10 metros, caso você não queira ocupar todo o pé direito da cozinha. Então, nesse espaço que sobra, nesse nicho que sobra, a minha sugestão é, nesse nicho, colocar uma portinha com pistão, que você vai conseguir abrir toda ela para cima, e como ela vai ter uma profundidade maior em relação aos demais móveis, em função de estar sobre a geladeira, você pode utilizar esse espaço para colocar travessas grandes, para colocar alguma louça que não é de uso diário e que vai ficar bem acomodada nesse local. Agora, se a sua opção é usar todo o pé direito, lembrem-se que muitas vezes o acesso aos utensílios que estão bem no alto podem ficar um pouquinho prejudicados. Nada que uma escadinha não resolva. A minha altura é de 1 metro, acho que eu tenho 1,67 m. Será que é tudo isso? 1,65 m, 1,67 m. Faz tempo que eu não me meço, sabe? Mas eu considero essa altura de 2,10 metros bem legal. Para mim está ótimo. Para o meu marido, que tem 1,90 m, eu acho, já poderia ser um armário maior. Então vale de você fazer também um levantamento de todos os utensílios que você tem em casa, as dimensões dos utensílios, dos eletrodomésticos, da sua dinâmica de cozinha, quando você está cozinhando, o que você usa, o que não usa tanto, qual é o espaço que você precisa para preparar alimentos. E tudo isso vai te ajudar na hora de definir quantos armários você precisa, quais são as dimensões das aberturas dos nichos desses armários. E eu falo nicho não só aquele nicho que fica aberto, mas enfim, o que vai compor as gavetas e as portas, as prateleiras do seu armário da cozinha, tá bom? Falando em levantamento dos utensílios, na hora de planejar e projetar uma cozinha nova, é uma boa hora da gente fazer aquela triagem para ver o que a gente não usa mais e doar, não é mesmo? E aí a gente desapega. É muito bom, vale a pena. Outra coisa legal, e falando em nichos também, é definir quantos nichos e que tipo de nichos que você gostaria na sua cozinha. Vocês já me conhecem. Os que não me conhecem, vou dar uma dica. Não gosto muito de nicho na cozinha, não. Mas você adora nichos e quer nichos. Vamos lá, vamos ver os seus nichos. A minha dica é a seguinte: vamos estabelecer qual é o objetivo desse nicho. Para que você quer esse nicho? A partir daí, a gente pode localizar, verificar o melhor local para instalar esse nicho. Por exemplo, um nicho longo e com pouca profundidade. Você pode utilizar esse tipo de nicho em um armário que fique próximo ao fogão
para você colocar temperos, por exemplo. Agora, se você tem uma biblioteca de livros de culinária, ficaria bem legal fazer nichos mais estreitos e compridos, com maior altura, para você conseguir armazenar e organizar essa biblioteca. Especialmente se você conseguir colocar isso próximo a uma área mais vertical, por exemplo, do lado da geladeira, entre a geladeira e um armário baixo, certo? Você pode fazer toda aquela altura em um nicho mais vertical para colocar os livros de culinária ali. Super show! Outra coisa legal é em relação às louças que você tem. Tem peças que você gostaria de expor? Tem alguma louça especial que você gostaria de deixar à mostra, mas não em um nicho, não em um local aberto? E não tem um lugar para uma cristaleira especificamente na sua casa? Que tal deixar a cristaleira junto à cozinha? Que tal acoplar essa cristaleira num armário alto, um armário suspenso? Nesse armário, por exemplo, você pode trabalhar com um fundo de armário, ou seja, o interior do armário com uma lâmina diferenciada da lâmina que está sendo usada tanto para a porta de acabamento de portas e gavetas e o interior do restante dos armários. Você pode usar um vidro transparente, pode usar um vidro bisotado, pode usar um vidro colorido, pode usar um vidro tipo mini boreal, pode utilizar um vidro canelado. Esse último acho uma graça, tá voltando a ser usado, né? Se usava bastante antigamente, está voltando. Se usava muito em esquadria. Agora você pode utilizar esse tipo de vidro onde você quer mostrar, mas não quer mostrar muito. E nesse tipo de móvel que você está expondo louças, fica legal também trabalhar com algum tipo de iluminação. Então você pode colocar iluminação para valorizar ainda mais esse espaço. Uma questão muito importante na hora de definir o local de instalação é verificar a estrutura da parede. Se você tem uma parede de alvenaria ou se você tem uma parede de gesso acartonado. Se você tiver uma parede de alvenaria, beleza, não tem problema algum. Agora, se você tiver uma parede de gesso acartonado e gostaria de colocar armários suspensos, então vale a pena entrar em contato com uma empresa especializada para que ela possa fazer um reforço, ou seja, instalar placas metálicas na estrutura do gesso acartonado que vão garantir maior resistência, né, maior poder de fixação dos pontos de fixação dos armários na estrutura da parede. É possível colocar, mas esse reforço precisa ser feito antes da instalação dos armários, tá bom? E os armários baixos? Gente, eu acho que fica muito bom executar um sócolo para receber esse armário. Então, o sócolo é aquela paredinha de alvenaria que vai suportar, ou seja, vai dar um apoio para o armário baixo. Eu acho bem legal, porque é mais um ponto de apoio para o armário. Além do que, aquele vão livre embaixo do armário baixo, gente, vamos combinar aqui. Aquilo é muito ruim de limpar, especialmente naquele canto último lá perto da parede. Pessoal, dificulta muito a limpeza. E se você tem um sócolo, não, você vai fazer essa muretinha que vai isolar toda essa área que não é utilizada. Esse sócolo pode ter 15 centímetros de altura por 15 centímetros de profundidade em relação à face da porta. Por que essa profundidade de 15 centímetros? Esse espacinho vai garantir que no momento que você estiver de frente para o armário, você não fique batendo a ponta do pé no sócolo. Caso contrário, se você fizer o sócolo junto, rente a porta do seu armário, você vai viver batendo o pé ali, vai viver chutando o sócolo. Então, gente, a melhor coisa é deixar um espaço, deixar no mínimo uns 15 centímetros para encaixar o seu pezinho nesse espacinho de frente para o armário. Então, pessoal, existem algumas medidas que são padrão para executar os armários. Pode variar um pouquinho, mas não foge muito dessa medida, tá bom? Então, vamos lá.
a profundidade do armário onde você vai colocar a sua bancada da pia. Essa profundidade vai ter 60 centímetros. Então, se você tem uma bancada de pedra que tem 60 centímetros, descontando uns 2, 3 centímetros do acabamento de pedra, a profundidade total de armário vai ficar de 57 centímetros. Essa altura do piso até o final da bancada de pedra vai ser de 95 centímetros. Então, quer dizer que se você tiver um sócolo de alvenaria de 15 centímetros, você vai ter uma altura de armário mais bancada de 80 centímetros. Então, é nesse espaço que você vai dividir os seus armários, as suas gavetas, para acomodar todos os seus utensílios, tá bom? Os armários altos nem sempre precisam ir até o teto. Então, uma altura legal para esse armário, alguns armários os mais altos possuem até 70 centímetros de altura, os mais baixos 40 centímetros. E a profundidade desse armário alto gira em torno de 35 centímetros. Pessoal, antes de falar as próximas medidas padrão da nossa cozinha planejada, você já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Gente, fala sério, não perde tempo não. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, tá bom? Próxima medida padrão, ó, show de bola. A altura entre a pia e o armário suspenso. Que altura deixar? Se deixa entre 60 e 70 centímetros. Aqui eu vou dar uma opinião bem pessoal minha, tá bom, gente? É o seguinte, 60 centímetros eu considero um pouco baixo, mas depende. Por quê? Se a sua bancada é uma bancada somente de apoio, se você não tem pia nela, você pode deixar tranquilamente 60 centímetros, sem problema. Agora, se a sua bancada tiver a pia, então eu sugiro deixar no mínimo 70 centímetros. Aqui na minha casa, que é um apartamento alugado, eu cheguei, os móveis já estavam aqui. Aqui foi deixado 58 centímetros e eu não acho confortável, porque enquanto a gente está preparando o alimento, enquanto a gente está lavando a louça, a gente fica com a testa no armário, sabe? Então, eu acho que no local da pia, eu considero deixar no mínimo 70 centímetros. Se você puder deixar até mais alto, vale a pena. E aí, nesse local, você pode fazer um detalhe de backsplash todo especial para ocupar esse espaço de frente para a pia. Vai ficar o máximo. Gente, além das dimensões entre os armários e dimensões do próprio armário, que, claro, pessoal, vão estar de acordo com o espaço que você tem disponível, uma coisa bem importante é atentar para a estrutura do armário. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa armazenar coisas pesadas. Nós estamos numa cozinha, certo? Então a gente tem louça, panela, muitas coisas de vidro e que pesam muito. Se as divisórias dos armários forem um pouco fininhas, pode acontecer uma deformação dessas divisórias. Então, vou mostrar para vocês aqui o caso aqui de casa. Essas divisórias suportam louças e mantimentos. Então, vocês podem ver nessa imagem que já deformou esse perfil, já deformou esse MDF. Então, poderia ter sido colocado um MDF mais espesso para resolver esse problema ou mesmo criar mais um ponto de apoio para que não houvesse essa deformação do MDF. Então fica a dica, na hora de definir junto com o marceneiro qual é a estrutura, prestem atenção, atentem bem para essas prateleiras suspensas que têm menos apoio e que vocês vão invariavelmente colocar bastante peso. Então, mesmo que você não coloque todo o peso, ou enfim, não coloque tanto peso que nem eu coloquei, ela deve estar preparada para isso, tá bom? E a última dica para a gente fechar com chave de ouro o projeto dos armários é a lâmina de acabamento.
Ah, eu já falei para vocês aqui que melamina é muito bom. Então, pessoal, prestem atenção e verifiquem os tipos de acabamento que vocês estão escolhendo para colocar nos armários. Escolham um acabamento que seja bem resistente, resistente a uma limpeza mais pesada, resistente aos respingos, porque cozinha é assim, é uma área molhada onde acaba molhando com água, enfim, respingos da pia, respingo de panela, respingo de comida, e a gente precisa estar limpando constantemente. Então verifiquem a resistência da lâmina ao uso diário e também essa textura, se essa textura não vai ficando muito opaca conforme o tempo, se essa textura não tem muitas reentrâncias que dificulte a limpeza. Então é interessante fazer essa análise na hora de escolher a lâmina para sua cozinha, tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a escolher e a definir e a pensar em como organizar os armários da sua cozinha, tá bom? Gente, um super beijo!